Fala galera, tudo bem com vocês? Primeiro episódio do Fala Z com Santi e hoje o nosso convidado é mais do que especial, é uma referência na nossa cidade, referência no sentido de carreira, vida pessoal, pós-carreira, como ele lida com as pessoas, dispensa comentários, mas é uma referência pessoal até para mim. Tenho o maior orgulho, a maior alegria de apresentar e trocar essa ideia com o Marco Aurélio Ayup, convidado do Fala Z com Santi. Fala galera, em primeiro lugar, Santiago, quero desejar toda a sorte, toda a bênção do mundo para essa nova empreitada tua, Amém, né? amém. E falo para você que estou muito feliz por participar do primeiro, né? É. Então isso para mim é muito gratificante, simbólico, né? simbólico, legal. Muito feliz por estar participando aqui, que a gente possa interagir um pouquinho, Sim. contar um pouquinho da minha história, da minha vida e que vai dar tudo certo. Vai sim, em nome de Jesus. Marco, te agradeço, não tem como não começar agradecendo, né, pela sua presença, é um privilégio imenso para mim, você vir aqui na minha casa, te receber, você ser o primeiro, é sim simbólico, eu falei isso até com a Letícia, minha esposa, com alguns amigos, com os parceiros, eu queria trazer alguém que fosse uma referência de fato para mim, porque o primeiro não tem jeito, é algo que marca, é o começo, então eu já brinquei, comecei com o sarrafo lá em cima, porque aí, em nome de Jesus, era tudo certo. Então, pessoal, já começar essa conversa com o Marco, e a ideia é que seja uma conversa leve, descontraída. O Fala Z é isso, é uma conversa ali grande, na maioria das vezes, uma conversa leve, descontraída, sem muito aquela programação certa, né? Obviamente, eu quero começar a falar, melhor dizendo, da infância do Marco. O Marco hoje está com 54 anos, né, Marco? 54. Não parece não, mas ele está com 54. Se ficar de lado, então é que não parece mesmo. 69, né? 1969, data de nascimento. Beleza. E nasceu aonde mesmo? Na verdade, eu sou de Roça Grande, né? Minha família, tudo. Não nasceu na estrada, não. Antigamente tinha meus irmãos, os quatro, os primeiros, nasceram em Roça Grande, né? Lá mesmo. Com a parteira, né? Com a parteira mesmo. Uhum. Eu já fui um pouquinho mais adiantado. Já tá, esse é mais novo, né? Dos seis é o quinto? Eu sou o quinto, Isso. tem a Sara, que é a sexta. Mais nova. Eu vim nascer aqui no hospital de São João mesmo. Sim. Então vamos falar um pouquinho, cara. A infância, seu pai, Lalúcio. Sua mãe, minha mãe, Maria do Carmo, né? Maria do Carmo. Lalúcio falecido, né? Saudoso Lalúcio. Isso, minha mãe ainda vive em Roça Grande, toda saúde. Gosto de um forrozinho que eu lembro dos aniversários da família. Ela gosta. Carnaval de montar na mulinha, na rua, que né? Isso, cara. Até hoje, né? Tá bem, ela é meio sentindo algumas coisas, mas com 84 para 85 anos, né? Tá ótimo. Tá bem, graças a Deus. Sim. Seu pai, eu particularmente não lidei com ele, mas por ter trabalhado no Zeca e conversar, lidar muito com a galera, a família de vocês, tem uma relação muito boa com a família de vocês. Já ouvi muito falar dele, muitas boas histórias. E ele foi um cara que se incentivou no começo, né? Na infância ali ao futebol. Na verdade, o meu pai, né, Santiago, foi o grande mentor de tudo isso na minha carreira, né? Porque meu pai foi o grande incentivador. O meu pai sempre teve um sonho de ter um atleta profissional na sua família, que meu pai sempre jogou futebol e era bom de bola, né? O pessoal fala. O meu pai sempre foi apaixonado pelo futebol e meu pai deu todo o suporte possível pro Zeca, que era meu irmão, né? Que um pouco mais velho que você. O Zeca mais velho que eu. O Zeca jogou no Botafogo, jogou alguns clubes, jogou no Vitória do Espírito Santo, mas Zeca não quis seguir a carreira. Sim. E eu tive a felicidade de dar continuidade. Início, melhor dizendo. O início, desse né? sonho de fato do seu pai. Assim, o meu pai foi o grande incentivador meu pai fazia tudo pela gente, né? Por mim, Tem muita história boa pra gente falar. Muita história, então assim, o pai foi o mentor disso tudo aí. Sim. E a sua mãe incentivava também, Maria do Carmo? Ou ela não gostava? Porque antigamente tinha muito isso, né? A mãe não depois deixava. Vamos chegar nessa situação, na minha ida pro América e tudo, mas a minha mãe sentia na obrigação de incentivar, porque senão meu pai ficava bravo, né? Meu homem era bravo. Meu pai era bravo. Mas a minha mãe, no começo, antes da ida para o América, não queria, foi contra, né? Então, mas nós vamos chegar. Já deu o spoiler, agora já deu a deixa, vamos entrar. Então, passou Roça Grande, obviamente, se destacando. Você já imagina que eu jogava com o pessoal mais velho, né? E ali foi em 82 que você foi para o América. Assim, eu sempre fui, Santiago, não te conto, eu sempre fui com 12... Não cortar não, que a ideia de fazer isso mesmo, tá? Então, assim, com 11, com 12 anos, eu já
Até naquele momento que eu vinha estudar em Roça Grande, depois passei a estudar aqui. Eu me lembro quando eu estudava no Polivalente, os meninos não me conheciam, né? Aí nós fomos bater uma pelada naquele campinho lá, meu time ganhou de 11, eu fiz 9 gols. Que isso, rapaz? Os meninos não me conheciam de Roça Grande. Foi assim. Mas eu estudei pouco porque com 12 anos eu também já participava dos jogos. Os festivais na época. Em Roça Grande, no time adulto, só que tinha aquelas restrições. Se o cara me encostasse, meu pai ficava bravo, queria brigar com o adversário, né? Mas assim, e eu tive uma ou duas vezes assim, meu pai me trazia aqui para treinar com o Zé Maria, no Botafogo, mas eu nunca gostei. Eu gostava de ficar lá em Roça Grande com a minha rapaziada, seus turma, amigos, né? Sim, no campo. Sim. A gente fala brincando assim, mas eu morava dentro do campo do União. Aí eu chegava a ponto de não ir em casa, nem almoçar, não. Isso, né? Mandava meus colegas irem lá no botequim, pegar coxinha e eu continuava no campo. Então, o campo de Roça Grande fez e faz parte da história da minha vida. Seu pai, né, até aproveitando, o Lalúcio, ele tinha um bar, né? Sempre teve o bar lá em Roça Grande. Era o xerife da cidade também, né? Com certeza. Vamos combinar, né? Ele era o chefe da Roça Grande. Ele sempre brincava que ele obrigava os meninos a ser Vasco, né? Por isso que Roça Grande do coração de vocês, né? Lá em casa todos são Vasco, né? E lá tem os vascaínos que teravam que meu pai obrigava. Tem certeza que sim, tem certeza. Não vai beber refrigerante se não falar que tá com Vasco. Era mais ou menos o suco de caju, né? É mesmo? Que ele dava pra galera. Que legal, cara. Então, beleza, Marco. Escola, já se destacou, 9 gols, pô. Eu imagino também uma coisa que, assim, eu tentei carreira na categoria de base, então tenho um pouco de experiência para falar sobre esse assunto. Quando a gente começa a se destacar nessa fase, 10, 11, 12 anos, é normal que a galera de cima comece a olhar com outros olhos. Com certeza. Então eu imagino que os adultos da época, né, os atletas amadores da época, eles já viam em você algum tipo de potencial. Tenho certeza que o seu pai, por ser bom também no futebol, ter essa vivência, essa experiência, já tinha ali como te direcionar, digamos assim, olha, Marco, faz isso, faz aquilo, e a galera às vezes vinha, dava um pitaco, e imagino que te instruía nesse começo. Então, assim, você com 12, 11 anos, vamos colocar, né, isso já iniciando a sua trajetória no futebol, para o América você foi como, assim, por quê? Por que o América? Pois é, Santiago, assim, a história, assim... Teve alguma indicação? Algumas pessoas conhecem, algumas não, os mais jovens, principalmente, né? Na verdade, tinha o Zé Augusto, a gente chamava de Pereira, ele morava no Rio, só que era casado com a menina de Roça Grande. Ele tinha muito conhecimento no América, naqueles times do Rio todo. Que seria o olheiro. Como se fosse o olheiro. Então ele tinha amizade com meu pai e levou o Zeca e o Nica, que é o Adil, né? Irmão, o Nica, para treinar no América. E meu pai, na época, eu pedi o pai para ir junto, passeando. Eu queria conhecer o Rio de Janeiro, nunca tinha ido, né? E meu pai deixou, só que eu levei a minha chuteira dentro da bolsinha, né? Você é bobo, né? Eu vou levar isso aqui, quem sabe? Eu era tão apaixonado, né? Entendi. Então, e eles treinaram, o Zeca, mas o Nica treinou. Na categoria de cima. Parece que era no sub-17, sub-20, me parece. E tá batendo o treino dos meninos menores. Só que naquela época não tinha sub-12, sub-11, era só sub-15. E eu... Tava com 12. Eu sou de Djalma, era o treinador dessa categoria. E eu insisti com meu pai, mas você cadê a chuteira? Eu trouxe, pai, tá ali. Aí ele deixou eu treinar. Passando para resumir, passando isso, uma semana após a gente ter vindo para Roça Grande de novo, eles ligaram, eu quero aquele magrinho, aquele menininho. Foi aí que começou, né? Entendi. Só que aí, para me convencer a minha mãe, Santiago, a deixar, quantos meu pai não queria me falar, que eles ligaram pro meu pai. E meu pai, ele não queria me falar, mas depois ele falou e eu fiquei doido, cara. Pra você ter uma ideia, Santiago, eu com 12 anos, na minha mãe, até hoje, o quarto do meu pai e da minha mãe, tem a cama de casal e tem uma cama de solteiro do lado. Eu com 12 anos, eu dormia na cama de solteiro com a minha mãe. Era ligação tão forte. Então assim, eu nunca tinha saído de casa, eu não gostava nem de vir em São João.
Mas eu insisti tanto que meu pai, o Nica já tinha ido, né? O Nica já estava alojado. O meu pai resolveu, minha mãe, a deixar eu ir. Entendi. Só que na época, Santiago, você não tinha categoria de base, não, divisão de o máximo, o meu era 15 anos, o mínimo. E você estava com 12. Só sub-15, o infantil, que hoje não, hoje tem sub-9, sub-10, hoje tem tudo. Então eu fiquei no América 2 anos só treinando. Só treinando. A primeira chuteira que eu tive, a Adidas, que era top de linha, foi o Edu que me deu, o irmão do Zico. O Edu eu era muito querido no América, porque eu não sei porque eu era muito novinho, e eu ficava sozinho brincando no campo. Eu tinha habilidade brincando, sabia bater na bola. Como eu te falei, a galera mais velha já devia olhar e falar assim, meio diferente. E o pessoal me acolheu, por eu ser muito novo, por ser neném, 12 anos, esses caras lá todos, morando em alojamento. Mas isso aí, Sandra, existe uma coisa que foi importante na minha vida, que eu agradeço muito a Deus pela vida dessa pessoa. Assim, eu com 12 anos não consegui, eu fiquei lá 3, 4 dias, eu quase morri de chorar, queria ir embora de qualquer jeito. A gente ficava alojado no América, um lugar muito afastado, não tinha nada. Quando chovia... Qual a cidade, mano? No Rio, em Jacarepaguá, o bairro, né? Sim. Perto do Rio Centro. Hoje é onde é o autódromo de corrida lá, sabe? De Fórmula 1. Mas antigamente não tinha muito, era muito afastado do centro da cidade. Então, assim, eu chorava muito. E antes tinha aquele telefone grandão, né? Eu cheguei assim na secretaria, peguei o telefone, liguei pro meu pai. Falei, pai, vem me buscar que eu não aguento de chorar. De saudade. Primeira semana. Isso, primeira semana. E aí o Jorginho, que foi treinador da seleção, foi lateral da seleção, que foi uma referência para mim. O Jorginho, inclusive, está no cenário nacional, né? Até hoje, treinador, ele está sempre com Jorginho, os times aí de eu sempre falo que teve dois laterais que foi minha referência, Jorginho e Mazinho. Mazinho, eu ter jogado com ele pela qualidade que ele tinha tecnicamente. O Jorginho, além de ser da referência de cruzamento, de pessoa, ele me ajudou a ser um atleta profissional. Bacana. Porque ele pegou o telefone, desligou assim na cara do meu pai e me acolheu, sabe? Me levou para a casa dele. Naquela época tinha a reunião dos atletas de Cristo. Eu fiquei alguns dias na casa dele. Bacana. Ele me levava toda semana para a casa dele para participar dos cultos. Então ali uma semana, aí vim em casa. Depois comecei a ficar 2 semanas, aí eu acostumei. Mas Deus colocou no meu caminho de Jorginho para me poder. E ele faz essas coisas, né, gente? Ele faz. Jorginho conhece o poder de Deus. O Jorginho ele faz essas coisas. Ele coloca essas pessoas. Tem um episódio com o Jorginho, pouco tempo atrás. Nós fomos na praia, né? Eu e a Massinha até brincava com o Marco, tranquila, ninguém conhece a gente, não ficar aqui, tranquilo. Pô, nós sentamos na Barra, né? Eu e a minha esposa, que a gente vai sempre lá, porque o Cássio tem apartamento lá, a gente visita sempre eles. E nós fomos lá na Barra, eu e ela sentados sozinho. Aí, de repente, senta uma pessoa do meu lado e bate nas minhas costas. Quem que era? O Jorginho. Que isso, cara. Entendeu? Então, assim, ali eu pude, depois de muitos anos, eu agradecer a ele o que ele fez comigo, né? Sim. Por mim, o que ele fez por mim naquele momento, e pela importância, eu falei isso para ele, a importância que ele teve na minha sequência como atleta profissional. Que sequência é essa que iniciou de forma, assim, na minha humilde opinião, relâmpago? Porque a gente tem dados, isso foi a primeira seleção sub-15 do Brasil, primeira seleção sub-15, naquela categoria nem existia, seleção, e você estava nela, né, atuando pelo América, você foi para lá e inclusive jogou Mundial na França. O interessante desse episódio, assim, porque aí eu já comecei, depois de 1 ano e meio, 2 anos, a jogar no Sub-15 do América já. Já vamos colocar 14 anos. Isso aí. Aí teve um torneio no Espírito Santo, e das equipes, time grande, quando os times de lá, e o Júlio César Leal, que ele é treinador, o Júlio César Leal era o treinador da seleção e o Júlio César estava assistindo esse torneio. E ali... Da seleção
Qual seleção? Seria Sub-15. Sub-15. Ele estava fazendo uma espécie de olheiro só que a gente mesmo, não né? Dá uma sabia, olhada a gente ali, não conhecer. sabia que o Júlio César estava lá. Aham. Com 14 anos, vou saber de alguma coisa, nem pensava nisso. Então, nós fizemos um torneio, vamos ter campeão. E nesse torneio... Campeão mundial. Ele fala rápido assim, gente. É campeão mundial. E nesse torneio, Santiago, o senhor Djalma me adaptou de lateral esquerdo, cara. Eu sempre fui meia atacante. E o senhor Djalma me adaptou como lateral esquerdo. E a perna direita sua era melhor. Era melhor. E depois, eu fui convocado, ele gostou, eu fui convocado para a seleção brasileira do América, quando ninguém tinha sido convocado. E jogando lateral esquerdo. Como lateral esquerdo. Então eu fui para a seleção, campeão mundial em 84 na França. Bacana. Que nós jogamos a final contra a França. O treinador da seleção da França, hoje, fugiu o nome dele, ele jogava... Não deixamos, não, né? Não lembro. Eu tenho um jornal na minha casa, eu e ele na jogada. Você vê quantos anos isso... Na edição eu vou colocar o nome. Ele é treinador hoje da seleção francesa. Bacana. Então, assim, foi a primeira seleção, o primeiro mundial, né? Da categoria. E ali, assim, eu acho que, como eu falei pra você, é interessante, eu tenho essa admiração pessoal, né? A relação que eu tenho com o Marco, de admiração mesmo, gente, isso eu preciso externar na carreira profissional, mas muito mais como pessoa, porque eu já fui conhecer o Marco, obviamente, depois da aposentadoria, já com o projeto social funcionando há muito tempo, com os treinos na escolinha há muito tempo. Eu também já tinha atuado ali na categoria de base, então já tinha essa vivência, e foi quando eu conheci de verdade, de fato, o Marco e quem ele era. Mas eu imagino que, assim, nesse começo de trajetória, você saindo de uma seleção, né, campeã, os clubes, obviamente, borbulharam ali, os olhares, o viu estar lá, e foi aí que apareceu o Vasco, né? Foi. E a gente conversando antes aqui, você até comentou comigo que não tinha passe, não tinha nada. Então, o Vasco eu vou falar, depois eu vou falar algumas coisas da seleção, claro, porque eu tenho uma história de ligação muito grande com a seleção, porque eu participei de todas as categorias de todas. Então, assim, quando eu estava, porque antigamente a seleção, nós ficamos treinando 2, 3 meses. Então eu morava, a seleção não ficava, a gente reunia sempre sexta, sábado e domingo para treinamento. Era toda semana. Os meninos, cada um dos seus clubes, se reuniam aos finais de semana. Ficamos treinando 3 dias. Eram 3, 4 meses, até depois nós ficamos concentrados na Urca, né? Que é no Rio. Para ser de fato o time ali. Isso. Aí então o que acontece? Naquela época não tinha você ter contrato de gaveta, não tinha nada disso. Como eu tinha 14 anos, a lei te permitia, antes de você fazer 15 anos, você poderia sair. Tranquilamente. Então, tinha assim, nenhuma cláusula nem nada. houve o convite do Vasco, né? Que o meu pai, junto com um amigo lá no Rio, achou interessante. E eu acho que sonho de todo pai, né? Do coração. Pai vascaíno, todo mundo vascaíno. Eu saí uma oportunidade para me jogar no meu time de coração. Na época, o América, o Santiago, eu tenho um carinho muito grande pela América. Eu comecei minha carreira e terminei no América, né? Eu era muito querido no América. E aí, quando nós tomamos essa decisão, o América, com todo direito, né? Entrou na justiça contra o Vasco, contra meu pai. Só que a lei nos permitia isso, né? Então acabou não dando em nada. Não acabou não dando em nada. Entendi. Então aí foi quando eu me transferi pro Vasco, né? Só que ali nesse período, Santiago, logo em 85 teve o Mundial Sub-17 já. Eu fui campeão Sub-15, o Mundial era na China. Sub-17. Cara, e eu assim. Não tem como não parar, desculpa, mas o moleque da roçagem grande, cara. Então, assim, foi pra França, foi pra China. Eu sabia automaticamente que eu seria convocado pro Sub-17, porque eu fui campeão no Sub-15. Aí que vem um episódio assim que eu fui convocado e entrei de férias em dezembro. Nós íamos apresentar em janeiro da seleção. É importante falar. Então eu não deixava pelada, jogando ali. Eu batendo pelada na Elsa Grande, eu fui no fundo lá para brecar uma bola, eu fraturei a perna, o tornozelo.
né? Já imagino o desespero E da assim, galera. mas eu vi que vamos colocar gelo aqui, vai melhorar, mas não foi isso. Eu fiquei 4 meses engessado, e o pessoal da seleção queria que eu apresentasse toda semana. Eu era querido, porque eu fui campeão antes. Sim. Eu tinha que toda semana no Rio apresentar na seleção, eles com expectativa de eu me recuperar da contusão. Mas não teve, eu tive que ficar 4 meses, né? Entendi. E assim, depois que eu recuperei, eu já tinha sido mundial, depois de meses, não sei o quê, eu fui convocado ainda para o Sub-20, para a seleção de novos, né? Juniores, né? Juniores, sabe? Até de novos eu fui convocado, novos eu tinha 20, mas e o Mazinho ia, Tafarel ia, os caras de 20 e poucos anos já. Entendi. Vamos supor que tinha um Sub-23? Isso aí. Entendi. Só que eu tinha 18, 19 anos ainda. Então assim, eu não disputei o Mundial por causa dessa contusão também. Interessante essa história, né? Acontece com quase todo jogador, eu acredito eu, nas férias, quer jogar uma bola com os amigos, na cidade natal. Hoje a gente tem os jogos beneficentes até televisionados, uma coisa que enche estádio, enfim. Imagino que é uma fatalidade, mas glória a Deus que também não foi nada que atrapalhou a sua trajetória ali. Com certeza. E aí depois eu tenho um roteirinho aqui, o Vasco, né, cara, que não tem como, campeão brasileiro em 89, né? Em 90 já estadual, e isso jogando, isso é importante ressaltar, que não é que ele foi campeão, tem jogador que, igual jogador que vai pra Copa do Mundo e no terceiro goleiro, campeão mundial, né? Só treinou ali, obviamente tem sim os seus méritos, mas é totalmente diferente você ser um destaque na posição, que é o seu caso, você jogando, né? Foi campeão brasileiro estadual pelo Vasco, 89 e 90. Isso tudo, Santiago, com 19, 18 anos, sabe? Absurdo. Eu estreiei no Vasco com 17 anos. 89, 769, ele nasceu com 20 anos. Só que em 80... Você já estava jogando. Isso, em 87 eu já joguei no profissional do Vasco, sabe assim? Então, eu sempre, a gente brinca assim de pular etapas. A gente nunca, a minha geração no Vasco de sub-15, sub-17 e sub-20, nós sempre pulamos etapa. A gente jogava um ano só em cada categoria. A gente não jogava 2, 3 anos, né? 89, pra gente passar assim um pouco um resumo, você foi campeão brasileiro, 89. Quem que era assim, o destaque do time que você lembra? Assim, o nosso time era muito forte, assim, era o Acácio, né? Aí tinha eu e o Luiz Carlos Vinck. Você jogava na esquerda? Não, ou na direita? Na direita. Aí revezava eu e o Luiz Carlos Vinck, né? Que é pai do Cláudio Vinck, se eu não me engano. Tio dele. O Luiz Carlos é irmão da mãe. Entendi. Luiz Carlos Vinck. Ele é um lateral, jogou no Inter. Jogava demais, né? Então era eu, Luiz Carlos, do outro lado Mazinho e Cássio. A zaga Quinones, que é no equatoriano, bom pra caramba, zagueiro. Não, chamou Quinones, zagueiro, Quinones, Marco Aurélio e Célio Silva, né? Bacana. Tinha Zé do Carmo, Marco Antônio Boiadeiro, Tita, que era do Flamengo, sim. Bismarck, William. Bismarck é amigo seu, pessoal. Bismarck é parceiro, né? O William também, que é o Caiotinho. Aí tinha Bebeto, tinha Marco Antônio Boiadeiro. Sim. O nosso time era muito forte. E pra ser o Sorato que fez o gol de 89 no Morumbi de cabeça, né? É engraçado que a galera que estiver assistindo, os mais jovens, talvez não se assustar, porque são nomes realmente que não estão no dia a dia deles atualmente. Mas pra galera mais velha, digamos, mais experiente, vamos melhorar essa frase, os mais experientes que conhecem, escutam falar desses anos, 85 pra cima, até 2000 ali do Brasil, os melhores estavam aqui. Era muito difícil ser campeão brasileiro. O brasileiro era com certeza um lugar. O nível era muito alto. Exatamente, de dificuldade mesmo. O nível era altíssimo. Tanto que até nesse período, vamos colocar assim, falar um pouco historicamente, foi onde saíram a grande maioria dos atletas que foram em seguida campeões pela Copa do Mundo ali em 94. Essa geração, Santiago, nós jogávamos contra Renato Gaúcho, contra Romário, contra Casagrande, sabe? Então, o Andrade, o nível era... Altíssimo. O nível era muito alto. Tecnicamente, os caras era acima da linha. Altíssimo, sim. E, Marco, passando ali pelo Vasco, eu queria até citar, que eu acho que é interessante a gente colocar algumas coisas. Deixei no meu roteirinho aqui, vou pedir essa licença pra gente olhar na cola. O mais, assim, legal, que a gente conversou também aqui antes, que você saiu de um campeonato brasileiro, de um título de campeonato brasileiro, campeão estadual, e depois foi campeão da Copa do Brasil com o Grêmio. E eu brinquei com você, falei, você estava no auge do auge mesmo, assim, no melhor momento
Só que você tinha apenas 21, 22 anos, 23 anos ali. E já tinha conquistado títulos nacionais, assim, que quase todo jogador sonha em ter, né? Eu antes dessa situação do Grêmio, né, eu do Vasco, eu fui pro Bragantino, né? O Bragantino foi um clube que eu aprendi muito a gostar. Porque lá eu fiquei quase 3 anos. E depois eu voltei de novo em 97, sabe? Bacana. Só que no período que eu estava no Bragantino, eu era do Vasco ainda. Foi tipo um empréstimo? Só que aí o Vasco queria de volta e o pessoal do Bragantino, eu gostado do Bragança, me adaptei, sabe? Eu com a minha filha pequena, eu preferi ficar lá por 3 anos. A Gabriela é de lá? Ela nasceu lá ou nasceu lá? A Gabriela nasceu no Sul, né? Nasceu no Sul. Sim. Então, no caso, a Marcinha estava grávida? No Grêmio, sim. Que bacana, cara. Ela engravidou e levou a Gabriela lá em agosto, né? Bacana demais. Demais. Então, ali, já passando, eu também coloquei no rascunho. 94, campeão da Copa do Brasil. Mogi Mirim foi o clube que você foi, campeão da Série B, que também era muito disputado. Quando a gente fala Série B, o pessoal pode talvez estranhar, mas como eu volto a dizer, o nível do futebol brasileiro na década de 85 até 2000 era absurdo. Da Série A, nessa época, Santiago, a estrutura, assim, porque eu saí de campeão da Copa do Brasil em 94. E pra gente não perder o... Eu fiz 9 gols no Grêmio, Santiago, num ano. Batia falta mal, né? Não, um lateral fazer 9 gols no campeonato, num ano, pô, era lateral. E fora as jogadas, assistência, tudo, sabe? Você, aproveitando a deixa, você era batedor de falta. Você sair de titular no Grêmio em 94, campeão, com moral, reconhecido pela imprensa toda, pelos torcedores, você sair do Grêmio e ir para o Mogi Mirim da segunda divisão é um baque, né? Sim. Ali eu via que era a direção de Deus. Eu não olhava muito assim com meus olhos espirituais, né? Mas eu sei que lá na frente Deus tinha preparado. Porque como é que eu ia sair do Grêmio titular? Quem queria entender isso? Quem iria entender? Aos olhos normais, digamos, aos nossos olhos. Você teve uma certa chateação? Não, porque aí, o que o Grêmio esperou até o último momento. Eu falava com o Luiz Felipe Scolari, com o Felipão, né? O Fábio Koffer, o presidente, ele me ligava todo dia. Eu já tinha acertado salário, tinha acertado luvas, tinha acertado um novo contrato com o Grêmio desde quando eu saí de férias. E o Felipe... Até porque tinha vindo de uma... E o Filipão me ligava todo dia pra mim, ele se falava todo dia, eu tinha o telefone da casa dele. Então, mas só que o Eurico, aí surgiu um episódio que eu tive que voltar no Vasco nas férias para poder assinar o contrato de novo, renovação de contrato. E o Eurico perguntou para mim o que eu preferia. Eles queriam que eu ficasse no Vasco, voltasse pro Vasco. Eu fui campeão, pô, no Grêmio, com moral. Nós eliminamos o Vasco na semifinal, dentro do Maracanã, eu jogando, sabe? Então, assim, aí o que o Eurico, ele ficou chateado comigo na época, que eu falei que eu preferia voltar pro Grêmio. E o Eurico não admitia isso. O Vasco para ele era a vida dele. Não tinha jeito. Eu fui honesto, eu preferi voltar pro Grêmio, porque eu tô jogando, eu sou titular, e eu tenho moral, vou ganhar um salário bom, vou ajeitar a minha vida. Sua menina tinha acabado de nascer. Eu era muito querido no Grêmio, pela diretoria, pela cidade, assim, os amigos que eu fiz. Porto Alegre foi uma cidade maravilhosa para minha família. Então, assim, ele não aceitou. Ele não aceitava de jeito nenhum eu voltar pro Grêmio. Então, ele deu um jeito de você... Ele preferiu me negociar com o Mogi Mirim. Aí, em 95, eu me desliguei do Vasco, na verdade. Cheguei em 84, em 95 foram 11 anos, 11 anos de Vasco. Aí eu me desliguei do Vasco, aí antigamente era passe, né? Eu tinha esse negócio de passe ainda. Sim. E eu não... Falei, por que eu tô vindo aqui pro Mogi, meu pai? Por que isso? Eu no Mogi, assim, apesar, Santiago, que eu ganhei um bom dinheiro, um dinheiro que eu pude fazer alguma coisa. Por conta dessa transferência. Das minhas transferências, sabe? A estrutura que o Mogi Mirim tinha era impressionante naquela época. Os clubes de São Paulo, diga-se de passagem, eram muito bons. Eu cheguei para morar ele tinha um prédio só dele.
Tetalé, roupa de cama, você não tinha que levar nada. Lá tinha toda a estrutura para o atleta. Legal. Mas não entrava na minha cabeça sair do Grêmio e voltar para ir lá para o Mojimirim, né? Mas aí Deus preparou, que eu fui campeão da Série B, né? Subiu para a primeira da Parada, do Paulista, né? E depois ali eu fui... Aí foi para Portuguesa. Fui para Portuguesa, né? E eu fui comprado pelo Corinthians depois, né? Entendi. Então, assim, foi uma... Portuguesa 96, eu tenho anotado aqui, torneio início. Torneio início. Que aí também, pela Portuguesa, um clube que era de tradição também, o Marco, hoje com certeza a galera mais jovem vai conhecer o Zé Roberto, que é o último agora, ele estava no Palmeiras, Zé Roberto faz uns 40 e poucos anos jogando. Ele tá todo bombadão, ele não passa na porta aqui do estúdio. Bombadão, faz palestra, né? O Zé Roberto é um cara que seguiu se cuidando até demais, digamos assim. Hoje ele tem físico de atleta atual. Não ele vive disso, né? Interessante demais. Interessante demais. E aí você já foi pro torneio início com 8 gols de falta. Assim, o torneio início para quem não conhece os mais novos, é um torneio que se faz uma semana antes do Campeonato Paulista. E joga-se tudo no mesmo dia. Joga toda hora. Toda hora. Descansar menos tempo, mas muitos jogos. Uma apresentação para a galera se conhecer. Nós fomos campeões. E nesse ano, em 96, no Campeonato Paulista, eu fiz 7 ou 8 gols de falta. Um lateral fazer tanto gol de falta assim. Mas você sempre foi, né? Era batedor de falta, um exímio batedor de falta, batia muito bem na bola, escanteios eram os seus. Isso aí, né? Então, era um atleta de destaque. Isso, às vezes ele fica com vergonha de falar. Já falei, tem vergonha. Mas é verdade. Marco, apesar da posição e naturalmente um pouco subvalorizado, né? Lateral, mas cara, era sempre o cara, bola parada, era dele. Então batia ali 3 dedos, batia a gente sempre brincava, Santiago, assim, porque o grande problema da pessoas que bate a falta, você bate falta. Pior que você vai ajeitar a bola, eu tô do seu lado, deixa eu bater, eu vou do seu lado. Incomoda, atrapalha. Eu tinha uma coisa no Grêmio que era impressionante. O Filipão falava assim na pré-eleição. Não chega ninguém na bola. Nem perto da bola. Nem perto da bola. O Ailton vai bater. O Gandula não podia pegar a bola. Então, você pode errar a primeira, errar a segunda, que você vai ter... Isso é bom, esse respaldo do treinador. Se você quer bater a primeira falta, você está do lado, pô, tem que fazer, senão depois vai ser ele vai bater. Então às vezes você não consegue naquele momento, né? Então eu tinha esse respaldo com ele, cara. Ele vai bater e acabou. Te dava essa moral. Isso aí. E aí você... Só para eu entender, para a gente já caminhar um pouco mais, o Corinthians te viu no torneio início? Seria isso? No Campeonato Paulista. Na verdade, quando eu fui para o Corinthians, assim, o Espinosa, ele faleceu tem uns 2 anos, o Espinosa foi campeão mundial pelo Grêmio, que era o treinador lá do Gaúcho, quando o Grêmio foi campeão. O Espinosa era meu treinador na Portuguesa. E no meio do campeonato, no final do campeonato, nós fizemos uma campanha espetacular no Paulista, ficamos em 3º lugar, perdendo só para o São Paulo, era pontos corridos naquela época. Dificultava ainda mais. Só para o Palmeiras, que era um timaço de Jalminha, Roberto Carlos, Rivaldo. Eu tô me recordando aqui. Luizão, Parmalat, pô. Era, pô. Parmalat. O time dele era Cafu. Sim. O time era um timaço. E o Espinosa, nós ficamos em 3º, perdendo só para eles, ficamos de 2 ou 3 pontos. O Espinosa foi contratado pela Portuguesa, pelo Corinthians. E aí, obviamente, a gente... Ele foi para o Corinthians. Eu morava em São Paulo, numa parte hotel, né? Eu morava desde a Portuguesa, o Espinosa morava nesse mesmo hotel que eu morava. Fazendo assim, de carona, para Portuguesa. Tinha uma relação, então? Tinha uma relação. Teve um dia que ele estava tomando café embaixo, ele já estava no Corinthians, eu fui de cima tomar café, ele me cumprimentou, ele falou assim, Ailton, como é que está a situação na Portuguesa? Falei, professor, meu contrato termina agora em dezembro, nós não entramos em acordo. A Portuguesa, eu ganhava uma caneta, o campeonato que eu fiz, a Portuguesa queria renovar para aquela mesma caneta. Aí aperta. Eu falei assim, aí aperta. Não, né? Tá ruim. Aí eu expliquei, a situação é essa. Ele falou assim, pode ficar tranquilo, semana você vai para o Corinthians. Falou assim comigo. Aí, pô, foi o Priscila, né, pô, o Corinthians voltar para um time de expressão de novo. Foi aí naquela semana, eu não entrei no acordo da Portuguesa, o Corinthians me ligou e eu fechei o contrato do Corinthians através do Valdir Espinosa. Bacana demais, ele sagrou campeão paulista também. Foi em 97. Pelo Corinthians. Isso.
Marco, e aí, cara, depois eu tenho anotado aqui, voltou pro Bragantino, Português, Santista, ABC de Natal, São José, né? Comercial. Você foi para Alagoas, cara, também, lá né, no Nordeste. Alagoas com o CSA, cara, é como se fosse o Corinthians de São Paulo. Lá pro povo lá, né? A torcida absurda. Sim. O CSA, nós perdemos a final pro Asa de Arapiraca. Isso, então, estadual? Estadual. Bacana. Nós perdemos a final, existe um lance que nós jogávamos com empate, nós estávamos perdendo de 1-0, aos 47 minutos, sai uma falta do lado, eu ponho a bola no ângulo, ela bate na trave, bate no chão. Que isso? Bateu, o juiz acabou o jogo, eu caí, entendeu? Então assim, um lance que a gente... Marcante. E podia ter marcado a história do CSA, né? Do último lance, né? O CSA é um time lá de Alagoas, que bacana, nós ficamos lá alguns meses com a minha família. Legal, muito bom. Bacana. Passando ele ali comercial. Né? Eu joguei 2 vezes. Duas vezes, isso. Você voltou para ele, tem razão. Você foi no comercial, CSA de Alagoas, comercial de novo, né? E aí você fecha ali com o América. Isso aí seria o encerramento da sua carreira. Na verdade, Santiago, eu parei de jogar mesmo, porque assim, eu queria falar disso. Com 34 anos, já tinha 34 para 35 anos, mas eu ainda tinha gás para jogar. Sim. Sempre se cuidou? Sempre me cuidei. Então, uma das coisas assim que pesou muito foi muitas dores no joelho, né? Por tempo de treinamento, de desgaste, né? Sim. E hoje, o atleta mais velho, ele tem um jeito de treinar. Naquela época, não. Eu queria acompanhar um menino de 18 anos, porque eu tinha fôlego para isso, eu tinha vontade para isso, entendeu? E outro tempo também. Outro tempo. A gente corria muito em asfalto, outro tipo de preparação. Então, aquilo ali, eu estava tomando um medicamento já, muito Voltaren, e caiu naquele negócio assim dos meus filhos, a Gabriela e Júnior, junto com a minha esposa, já não ir comigo mais naquele ano, porque cadê as escolas, que eu já decidi parar, mas o América insistiu que eu voltasse a jogar no América. Esse cara em São João. Esse cara em São João, e eu nunca fui de ficar longe dos meus filhos, da minha esposa. Onde eu ia primeiro, já ia junto. A gente ficava em hotel, se virava, depois até arrumar as coisas, porque eu nunca fui de deixar eles para trás, não. E essa época, eu morava no apartamento do Cássio, morava junto com ele no Rio, só que eu não conseguia ficar, eu pegava o carro, eu vinha quase todo dia, acabava o treino, eu vinha aqui, no outro dia voltava para treinar. Isso, cara, que loucura. Fazia isso direto, então chegou uma hora já a cabeça. Eu cheguei. O corpo já tá pedindo de ser mas aí já a cabeça. Eu olhei com a Márcia, com minha família, falei, Márcia, acho que chegou o momento, assim, não, você tomar a decisão. Só isso com foi em 2002? 2002, só com a América não aceitava. Assim, o América tinha um carinho muito grande por mim, eu comecei lá com 12 anos, depois as cozinheiras que estavam lá no profissional, eram as mesmas cozinheiras, sou de Djalma, diretor, então os caras, não, você vai treinar quando você quiser, mas você vai, não quero mais, eu não quero mais, então assim, mas gás, cabeça, para continuar eu tinha, mas entendi. Chega um momento que a gente toma a nível decisão. A nível, digamos, na carreira, no futebol, dentro do campo. Isso. Porém, fora dele tinha já esse sentimento, essa mentalidade. E aí, cara, se eu não deixei passar nada, Marco, acho que a gente fecha ali esse primeiro assunto, digamos, segundo, né? Começamos com a infância, passando agora para a carreira profissional. Porque a decisão de você parar o atleta não é fácil, não. Não, de forma alguma. Porque você acostuma, né? Com aquele glamour das pessoas no clube. Colocando como referência. Você tem ali a mídia, tinha os repórteres. Não é fácil, não é fácil, não. É uma decisão abdicar difícil. Disso. Sim. Decisão difícil. Sim. Por mais que nesse momento, assim, imagino que a família estava pesando. Vamos colocar assim. Tinha aqueles dois lados da moeda, vamos colocar. A sua família, você ali já meio que, poxa, tô sentindo muitas dores e tudo. Mas em contrapartida, e aí a gente tem essa liberdade para falar, você era um cara de renome, uma carreira assim, sensacional. Imagina que você chegava nos lugares, o Ailton tá chegando aí, todo mundo te respeitava, tinha
aquele respeito e ao mesmo tempo, como você disse, o glamour mesmo de um atleta profissional de nome, de renome. Já não era aquele atleta que vai chegando no final de carreira e pô, a galera já tá doida porque vai embora. O cara fica no chinelinho, se lesiona, aí fica lá no departamento médico, dá problema pro clube. Não, você sempre foi muito dedicado, tanto que o interessante que você falou, eu não sabia dessa parte. Ó, faz o que você quiser. Vem aqui bobear e fala, só joga. Vem no dia do jogo, entra pro campo e pronto. Eles não aceitavam porque eles viam a minha dedicação e eu era muito assim de grupo, sabe, Santiago? Isso refletiu também depois na sua carreira, dando spoiler. Isso faz parte, e os dirigentes gostam, os treinadores gostam de pessoas que agrega, assim, claro. Que agrega o grupo, que esteja junto, entendeu? Então isso na minha carreira foi muito importante. Isso. Então, fim de ciclo, veio para São João, né, com esse respaldo também da família, com essa segurança de estar tomando uma decisão boa. Aí eu acredito que, como todo jogador, quando para todo atleta profissional e mais ainda no futebol, é natural que apareçam as oportunidades dentro do futebol. O futebol está na sua veia desde quando você se entende por gente. Então eu acredito que é natural que ali alguma proposta, algum emprego, alguma coisa apareça, surja e que obviamente enche os seus olhos. E aí foi quando teve, aqui existiu o núcleo do Vasco, né? A escolinha que era comandada pelo Zé Luiz. Isso, o Zé Luiz que também é ex-atleta profissional. E pai do Stefano Pinha, que é atleta profissional até hoje aí, né? E aí você falou comigo antes aqui, na nossa conversa antes, que quando você veio foi o convite do Tonzinho, que era vereador na época? É assim, quando eu parei, Santiago, eu tinha sempre o objetivo assim de poder passar algo pra galera. Algo e a minha experiência que eu adquiri no futebol, né? Não só, mas experiência de vida, tentar direcionar os garotos pelo caminho, não para o cara, o Marco o menino vai ser profissional. Não é nada disso. A minha intenção sempre foi de formar o cidadão, que é o principal. Sim. Né? Isso é a consequência de ser um atleta, de ser um professor, de ser uma pessoa do bem, é outra história, entendeu? Então, o maior objetivo era esse, né? Bacana. Então, assim, e houve, assim, eu lembro que o Tonzinho, conversando com os bastidores, a galera da cidade ali. Por que você não quer trabalhar na vida da escolinha? Tu fala, Tonzinho, mas não tem, depende, não sei o quê. Não, espera aí. Aí eu lembro como se fosse hoje, cara. O Célio tava... Que era atual prefeito. Célio Ferraz, né? Tava no gabinete, o Tonzinho, com toda a liberdade que ele tinha, né? Empurrou a porta assim, entrou e falou assim, ô Célio, vamos contratar o Ailton para vir para cá? Aí eu lembro que o Célio falou assim, mas o salário é pouco, na época era como se fosse hoje R$600, me parece, um negócio assim. Ele estava, não, preocupado com o dinheiro. Aí, a partir daquele momento... O Marco que é dono, gente, 400 casas aí. Aqui em São João, se você olhar para a esquina, eu vou ver até uma casa dele aí. Então, o Marco, ele é dono de quase tudo, São João. Brincadeira, tinha uma vida já estabilizada financeiramente. O Tonzinho foi... E como aí que eu não senti tanto quando eu parei por causa disso. Que logo quando eu parei, eu tive a oportunidade de já trabalhar com futebol, trabalhando no futebol, tá no meio. E aí foi categoria de base, a galera, né? Sempre foi somente com as crianças, ou nesse começo já tinha um adulto? Ou o adulto veio depois? Não, eu criei o adulto. Começou. As crianças. Porque Santiago, eu tinha mania aqui do cara chegar até 17 anos. Então o cara não pode fazer mais nada. Não tem mais nada pra ele, vai fazer o quê? E aí o que seria esse cara que parava também, né? Tipo, o que vai dar, né? Dependendo do caminho dele tomar, se nós temos uma cidade pequena aqui, a gente sabe. Aí eu tomei a decisão de falar sacrifício, né? Mas eu falei, gente, mais do que justo, esses meninos que estão com 17 que a maioria, imagino, que vinham de 12, 13 com você tinha uma ligação. Então, assim, é um momento de eu também montar um time competitivo. Porque aí você tinha a oportunidade de botar literalmente ali quem você queria. E aqueles meninos que já tinham aprendido lá desde do Zé Luiz, ajudando junto comigo ali, depois. Então a gente já tinha a formação desses meninos. Bacana. Então não foi difícil. Desde montar o time adulto que, assim, vários conquistas, mas o mais expressivo, o campeonato de Ubaço 2017, que é o maior, na minha opinião, da maior. Nossa cidade aqui, com porque certeza, se você jogar contra o campeonato de Ubá, é o campeonato mais difícil de Minas Gerais amador. Você pode olhar nas pesquisas,
o campeonato de Ubá é o campeonato mais competitivo. Os jogadores profissionais vêm de não tem outro. Recebe às vezes mais, eles recebem num jogo, às vezes mais do que o salário mensal deles no clube profissional que eles atuam. Então assim, eu vi a oportunidade de montar uma equipe e os meninos ser campeão do campeonato, mas porque nós tivemos a coragem e a visão lá na frente de fazer isso. De começar lá atrás. De começar. Então é interessante, assim, só pra gente, pra eu entender melhor pra galera que tá assistindo também. Em 2017 foi o título de expressão. Inclusive, eu me lembro desse título, eu participei ali desse título. Eu estava em Volta Redonda, eu estava atuando em Volta Redonda, né, no Sub-17 lá. E eu me lembro, eu acompanhei de fato ali, tinha as redes sociais já, então tinha live, a gente assistia. Mas só para ver se você se lembra, quando que você começou como adulto? Qual foi o ano, você lembra mais ou menos? Não, Santiago. Vamos supor que tinha uns 10 anos de trabalho, talvez 2007, 2008 ali. Mais ou menos. Cara, depois de 10 anos, vamos colocar 10 anos, tendo essa base, que foi aparecer algo de fato expressivo a nível regional e estadual para você. Então, só para o pessoal entender que não é fácil a trajetória, quantos e quantos treinos, quantas horas de dedicação foram ali doadas por você, de tempo mesmo, para que isso acontecesse. E mais do que isso, a gente também vai falar um pouco disso, tem que ressaltar os meninos, que eles nasceram, né, eles trilharam os caminhos do futebol profissional através da escolinha, né? Porque a gente tem, digamos assim, cerca de 6, 7, 8 atletas hoje, e eu fiz a lista, claro, eu quero essa lista, tenho ela aqui, alguns a gente sabe de cor. Pablo Barros, Stefano Pinho, o Iago Dias, que estão atuando hoje em dia, né, no cenário nacional. A gente tem o Chiqueirinho, que muita gente nem sabe disso, mas o Chiqueirinho ele começou no campo, sempre foi do campo, mas hoje é um dos atletas assim, na Tailândia, um dos melhores todos os anos, ele é o melhor do campeonato, ele é referência lá. Nosso vizinho aqui, mora aqui na frente, no final da rua aqui. O Chiqueirinho, Stefano, Pablo, Iago, Chiqueirinho, digamos que os 4, não vamos colocar mais velhos, mais experientes, e os que começaram ali a fazer com que a galera olhasse para São João ali e falar, lá tem atleta profissional. E aí hoje a gente tem os meninos que estão trilhando aí, que são o Emerson. O Emerson, que é conhecido como Mineiro. Logo depois dele, é amigo meu, esse crescido comigo, que é o Luan Lecrim. O Lecrim ele também está para fora, está no exterior. A gente tem o Gu, que é irmão do Lecrim, e ele está lá mais novo do que ele um pouco. Eu coloquei aqui também que assim, antes eu falar do Cassinho, eu queria que a gente falasse do Ítalo Bochecha e até do Cezinha também, que começou com você. O Cezinha foi o menino que nós fizemos todo o trabalho com ele, ter levado ele para o Cruzeiro. Naquela época também não podia ficar no alojamento, o Hernando me emprestava o carro dele particular, eu ia no meu carro, outro me emprestava. E ia fazendo esse trabalho para ajudar ele. Deixava ele uma semana lá na casa de um amigo meu. E o Cássio, Marcos, desculpa te cortar, mas que eu deixei por último para a gente poder falar um pouco, porque ele realmente está linkado com o campeonato de 2017. Porque o Cassinha ali, ele estava com... O Cassinha 98, ele estava com 19 anos. 19. E eu lembro disso. O Cassinha era literalmente a referência técnica, não só do time ali, ele destacava mesmo. Tinha, o Iago jogou aquele ano, o Gustavo, Tartaruga, o único jogador de fora dos times era o Gustavo, né, que era o atacante. Ele jogou, mas eu lembro que o Cassinha, assim, tinha, lógico, o Papito, que dava aquele suporte na zaga, o Jose e tal, o Odair no meio, enfim. Era um time muito bom. O Pablo, no primeiro jogo aqui da final, o Pablo jogou demais. Jogou muito. Só que o segundo jogo o Pablo não foi, porque ele casou. Mas exatamente, tinha um negócio de um limite de atletas. Não, ali, você vê que foi tudo preparado, Santiago, só podia colocar 3 atletas profissionais. É tudo coisa de Deus mesmo. Aí no primeiro jogo, o Stefano não jogou, porque ele estava... Aí jogou Pablo, Tartaruga e Iago. Jogou os 3. No outro jogo, o Stefano voltou. E o Pablo foi. Porque como é que eu ia fazer? Não tinha como. E outra? Eu ia ter que tirar quem que você fala? Não precisa responder não, vamos passar. É verdade. Brincadeira, vou te colocar em saia. Mas aí eu ia ter que tomar uma decisão ruim, né, cara? Mas assim, foi tudo preparado. E assim, falando do Cássio, ele tá hoje 6 temporadas em Portugal. É um menino totalmente trabalhado na escolinha. Então, hoje ele tá lá, ele fala até português, Portugal mesmo. Agora ele chega aí e não fala português, ele fala direito, rapaz. Ele fala tudo, é interessante mesmo, ele tá lá já. Mas eu fico feliz, sabe, não pela performance do Cássio, eu sempre falo.
o Cássio criou raízes em Portugal agora, né? Eu acho que o Cassinho não volta nem volta para cá, mais, assim, né? Assim, mas muito por conta do que a gente estava falando antes. Não só falar de qualidade técnica, você é sempre um cara que instruía muita gente, dava esses direcionamentos no campo, referência, lógico, mas também do seu lado pessoal. Você é um cara que sempre deu dica, sempre falou olha, não faz isso, não faz aquilo. Então, você, de certa forma, educou ali a gente, os meninos, logicamente. Então, os meninos têm, sim, com certeza, essa essência sua também. E o Cássio é nítido isso. É um menino ali que ele é até mais caladão, de certa forma e tal. Então, você, com certeza, deu essa base também. Óbvio que a família... E o Cássio teve uma base, assim, que jogou com a gente desde o criança mesmo. Então, assim... queira ou não, os campeonatos amadores, mas o campeonato de Ubá, de Cataguases, Bahamas, isso dá uma referência para o atleta. Sim, sim. E o Cássio foi um menino que foi isso, né? Ele jogou, foi visto ali, digamos, com certeza. Nessa campanha de 2017 e em seguida... E com destaque, né? Ele foi, jogou demais. Destaque. Jogava muito. Eu lembro, só pra gente relatar assim, que eu acompanhava pelas lives e teve um jogo, foi em Guidoval, que foi um jogo muito interessante, foi um jogo dos pênaltis, até que o Alvin faz um gol de fora da área. O Alvin... Então, tem histórias... Tem muita coisa boa pra falar. Na semifinal desse campeonato, são coisas que eu falo sempre para os meninos, eu sempre falo isso, os meninos até ficam debochando de mim. Mas o futebol é o único esporte que nem sempre o mais forte, o melhor... Porque assim, você faz um gol lá... Tranca lá, a bola bate na trave, bate no goleiro, a bola não entra. E tem uma história desse jogo contra o Guidoval, nós perdemos aqui pro Guidoval, cara, na semifinal. Todo mundo já tinha... acabou. Acabou. Mas nós lá dentro não tínhamos esse pensamento. Porque eu sabia que o nosso time tinha potencial para isso. Pô, aí nós vamos para Guidoval, lotado lá, o campo lotado, só atrás os caras soltando bomba nos pés dos meninos, na chegada, você não conseguia nem entrar no campo. A gente toma o primeiro gol, aí vai, pô, perdeu lá, já perdeu eu lembro pela live esse jogo. Ó, eu coloco Raniel e Alvin. Meio na expectativa de gerar alguma dificuldade na frente. Depois o Alvin, o Raniel fez... Desculpa até a palavra, começou a vomitar tudo dentro do campo, porque tinha acabado de almoçar para jogar. Que isso? Sai Raniel de novo. Aí entra o Alvin fez aquele gol. Golaço. E vamos para pênalti, o Josi pega os pênaltis dos caras que são profissionais. Né? Exatamente, e eu queria falar isso. É interessante, cara, demais. Essa campanha foi coisa de Deus mesmo. Demais. Óbvio, tem sim o seu trabalho, todo o esforço, mas a gente vê assim, tudo, quando é um trabalho sério, um trabalho feito com honestidade, com os meninos, eles... Eu lembro disso, de acompanhar isso, eu posso falar porque eu conheço os meninos. Eles tinham mesmo, ainda tem, mas nesse ano em específico, aquele sangue no olho a mais, você via no olhar de todo mundo, a dedicação no treinamento. Nós cansamos de bater na trave. Isso que eu ia falar, eu vinha de Volta Redonda, era nítido, às vezes eu vinha para participar dos treinos ali, cara, era nível praticamente profissional. A dedicação, o empenho dos meninos, a qualidade do treino, tanto que quando chegava algum rapaz, alguém que vinha de fora até, para pedir para treinar, eu lembro que você às vezes nem colocava. E quando colocava, pô, a disparidade técnica era nítida. O treino, às vezes, a pessoa quebrava, vamos colocar assim, quebrava o treino. É verdade. De tanto que estava todo mundo já acostumado do dia a dia ali e tudo mais. A gente bateu muito na Copa Alterosa. Isso eu ia falar, vários anos. Ser vice-campeão. O campeonato de Ubá também, em 2015, me parece, ou 2013, não lembro. Nós empatamos com o Bandeirante lá. E teve também... Empatou aqui e perdeu nos pênaltis, sabe? Que o Base jogou demais, como é que chama? Contra o Laranjal. Então, nós batemos na trave muitos anos até a gente chegar lá. E os meninos, pra gente também já dar esse parecer pro pessoal que conhece os meninos de hoje em dia, Diego Papito, Odaí, Marquinhos Farofa, Romário, Canela, Max... O Josi hoje ele foi pro Rio de Janeiro, é goleiro lá, continua atuando lá, né? Esses meninos, eles tiveram a partir desse campeonato, e aí já falo do nível social também, e vamos colocar assim, eles trabalham, eles têm suas carreiras, eles trabalham, têm no dia a dia, mas esse título abriu porta dos meninos saírem para jogar em outros clubes. Com certeza. Tanto que a visibilidade foi tão grande que os meninos começaram nos outros anos
a terem propostas assim, realmente significativas de verba extra hoje as equipes, para eles jogarem ali, né? Até hoje as equipes correm atrás deles para jogar. E por conta, mas também sabem do trabalho que é feito no dia a dia, sabem que eles se dedicam, eles treinam até hoje. Mas eu tenho certeza absoluta que se não fosse esse título, eles não estariam no cenário regional como eles estão. Porque realmente quando a gente é campeão, da forma como foi, eu nunca deixo de falar, Santiago, onde eu vou, o seguinte: o que esses meninos adultam, porque assim, hoje, voltando um pouquinho, além de nós ter criado, hoje nós criamos também o Sub-9 e o Sub-11. Então é loucura, né? Então tem dia aí, por exemplo, tem jogo, tem final de semana que eu tenho 4 jogos num dia só. No mesmo dia. Aí você vai para Juiz de Fora, vai de carro, volta correndo, tem mais 2 jogos aqui. Então nós criamos essa mais 2 categorias. Né? É sacrificante? Mas é prazeroso, porque para colocar os meninos para jogarem, né? Engraçado que o pessoal fala, hoje, por exemplo, em São João, assim, vai falar sobre escolinha, categoria de base, e lá o seu trabalho continua sendo uma referência muito por conta disso, o seu empenho, o dia a dia, como que você se importa mesmo com a gente. Eu me coloco nisso que eu faço parte. A gente tem passado aperto, por quê? Hoje, eles estão com a mania, até na base, Santiago, de abrir 5 fichas ouro, pô. Aí se você pôr um sub-12, igual amanhã eu vou para Visconde Rio Branco, sub-12, sub-14. Mas se você abrir 5 fichas ouro... Chama jogador de fora, certo o time. Você vai, por exemplo, você vai num Juiz de Fora, o Cataguá, você pode ser escolher um moleque diferenciado. Então isso não é... E não é muito a sua prática, né? Isso não é o objetivo. Não é. Assim, você vê dificilmente aí na região, os moleques que jogam na base, jogam no adulto. Não joga. Muito pelo contrário. Não, o time da cidade, costuma ter o time da cidade, não tem nenhum. Porque um ou dois, eles não criam o hábito de revelar o menino. Colocando assim, um exemplo, o Espartano, pra gente trabalhar esse assunto do esporte amador. O Espartano, por exemplo, que é um clube que é o 4º maior em número de sócios torcedores, só perde para os 3 grandes, Cruzeiro, América e Atlético Mineiro. O 4º, se você for hoje lá, no trabalho do Espartano, no campeonato regional, tem 2. Vamos jogar para cima, 3 atletas da cidade. Então até hoje, isso é normal, comum. Chamam atletas profissionais. Você vê a diferença em contrapartida do nosso clube. Eu admiro, voltando lá dos meninos maiores, eu sempre falo que eu admiro muito eles. Porque não é fácil você trabalhar. Eles pegam às 6 horas. A grande maioria trabalha. Mas você pegar às 6 horas, você vai acordar às 5. Vai chegar antes no serviço. Sim. Sai 15 para 5, 5 horas. Eles vão direto pro treino, cara. Às vezes comendo mal, ainda dá lá, a prefeitura ainda dá isso humanamente, você olhando, é difícil para um atleta. Sim. E os meninos conseguem chegar lá, treinar 1 hora, dedicar o tempo todo. É por isso que, não sei, a gente pode conseguir isso. Mas nós necessitamos de um refletor. Por quê? Os meninos, acabou de treinar do serviço, vai em casa, toma um banho, lanche. Alguma coisa. Quando for 7 horas, a gente volta para treinar. E isso bate até, usando o espaço aqui do Falazer, como você já pediu, você já deu essa deixa para mim, bate diretamente, eu acredito, com a qualidade também técnica dos treinamentos, dos adultos. Por exemplo, igual às vezes o pessoal fala, mas o adulto não faz parte da escola, da prefeitura, vamos colocar assim. Mas em contrapartida, os meninos da base, a primeira referência, hoje a gente tem as redes sociais e tudo, mas eles olham os meninos treinando, tanto que eu falo porque isso já aconteceu comigo mesmo, e olha que eu nem sou atualmente nem atuo. Os meninos olham pra gente como referências mesmo. É verdade. Então imagina se a gente pega talvez um treino à noite, você consegue juntar todo mundo. Às vezes o cara que para 7 horas e trabalha ali no comércio, ele não vai no treino, mas ele tem uma qualidade muito boa, ele é um cara muito bom no futebol, porém ele não vai treinar porque o horário dele não bate com o treino. Quando você coloca o refletor, o leque abre. O cara vai agregar. E aí talvez já venha um exemplo, posso imaginar isso, 2 de bicas, que tem uma qualidade boa, agrega. Vem um de descoberto, vem um de rochedo. Daqui a pouco tá literalmente o polo da qualidade máxima assim, do futebol amador treinando em São João. O que acontece? E a qualidade técnica vai aumentar, porque você vai poder fazer. A gente faz lá 1 hora de trabalho. Faz 2. Você não consegue fazer 1 hora de trabalho, vamos parar. Mais específico. Vamos pôr a bola parada, vamos fazer uma falta. Não tem jeito. O que é o trabalho dos meninos?
é dinâmico o tempo todo. Sim. Você sabe lá, Sim. 2 toques, reduzido, para dinâmica, porque senão... Até os meninos não conseguem literalmente aproveitar ali o dia, né? Não tá separado naquele tempo. Isso aí. E Marco, a gente abordou aí a sua infância, abordamos sua trajetória na seleção de base, sua carreira, né? Falamos dos seus títulos mais importantes, né? A gente teve esse diálogo que eu particularmente, isso é muito, agrega demais, né? É bom falar sobre isso. Falamos um pouco já do seu pós-carreira, e como eu te falei aqui nos bastidores, eu quero falar, eu gosto de falar disso, porque o seu lado social, a sua importância, a sua referência ultrapassa as 4 linhas, ultrapassa o campo. Porque o que você vem fazendo, como que é a sua base familiar, o que você passa para os meninos, eu sou amigo do Júnior, né, que é o seu filho, eu sei a referência que você é como pai, como marido, né, uma pessoa de bem mesmo, esses valores que você passa pra gente. E assim, hoje atualmente você é diretor do futebol aqui da cidade, não é isso? Aqui nós não temos, em São João, nós não temos secretariado, não temos. O Fernando de Léo Quibio é o diretor de esporte geral, e eu sou diretor de futebol. Essa é a pasta nossa lá nas... Então é engraçado, né? Que além de treinador, ele toma conta da organização. Hoje você tem um Castudo que te ajuda demais, nosso Deus do céu. Tem uma equipe, mas você faz toda a base, trabalha com adulto e ainda tem que literalmente tomar conta mesmo de todos os interesses do município ali, de tudo que envolve o futebol da cidade. Isso, na medida possível, a gente dá o suporte para os distritos, sabe? A gente tem olhado... Mas você bate o campo, a gente faz legal isso, porque... Tem um carrinho lá, gente. Um carrinho de bater grama. E é até engraçado, isso aí é bom, foi bom essa deixa, mas não estava na pauta. Mas a gente tem feito para os distritos, assim, um trabalho muito legal, sabe? Você vai, sai 6 horas, 5 horas da manhã, já sai no carro. Depois a gente tem que voltar para dar treino, né? Mas eu faço isso com muito prazer, cara, porque a gente tem que fazer aquilo que a gente gosta. Se não fosse com prazer, é só ele que anda no carrinho, não é possível, ele não gosta do negócio. E a gente tem deixado os campos dos distritos muito bom. Isso também é uma atenção que dá para o pessoal que mora lá. Porque eu sou muito consciente da situação, eu passo sempre para a administração da prefeitura, os distritos, se a gente não der o apoio, Santiago, é muito difícil, cara. Vamos pôr o distrito Roça Grande, o Cascão, Ituí, o Lelê com a comissão, que são os que puxam, Araci, o Eduardo, Taru, Noel com o Richard, aquela turminha deles lá, Carlos Alves. Eles não têm condição de ir lá, bater o campo, fazer uma marcação correta no campo. Então, a gente tem feito isso, na medida possível, a gente tem dado a estrutura para eles. Sim. Ajudando em arbitragem nos campeonatos. Isso é o mínimo que a gente pode fazer, claro. Porque a gente sabe, lá em Araci, o Eduardo vai bater e marcar o campo, ele não consegue, ele trabalha. Ele não vive disso da prefeitura, tomar conta da prefeitura. Então, são apaixonados, são entusiastas ali do futebol. E por contrapartida, nós estamos oferecendo para os distritos um suporte, um evento esportivo, né? Então isso é bacana, a gente faz com prazer. Pô, que bom, cara. Eu fico satisfeito mesmo, né? De poder falar desses temas todos, a gente poder tocar em todos esses assuntos que, como eu disse, são valiosos e agregam, porque você, é redundância falar, mas é sim uma referência para nossa cidade. Obrigado. Por tudo que você faz até hoje. E ultimamente, agora, nos últimos anos, teve um processo difícil também, um momento difícil. E eu, como eu te falei com os bastidores, isso eu tenho para mim, que como eu trabalhava no Zeca, eu vivi isso e via você. Mesmo num período de extrema dificuldade, você vai falar aqui especificamente o que aconteceu, mas já adiantando um pouco, era nítido, cara, a sua força, o seu brilho mesmo. Você chegava às vezes lá e eu lembro que tinha dias que o próprio Zeca, nossa, o Marco tá preocupado com você, e você chegava de tarde, a gente falava de manhã, chegava de tarde, e aí, já falava de futebol com a gente, e aquilo realmente era algo que me deixava empolgado, eu ficava, poxa, como é que pode o Marco num momento complicado e mantém o brilho no rosto, mantém a alegria, a força de vontade, fala ainda com muito prazer do que faz, enfim. E queria que você falasse um pouco, cara, desse momento. Acho que é importante a gente ressaltar um testemunho mesmo. Eu quis, assim, quando você tocou no assunto, Santiago... Eu tive esse cuidado de perguntar, lógico. Não, podemos falar assim, que até um meio de eu estar alertando
e passando e dando um pouquinho do testemunho da minha vida, do que eu passei para as pessoas, né? Eu não posso usar uma situação negativa do problema, coitadinho do mar, não. Aí que eu tenho que mostrar e mostrar para as pessoas em quem eu creio e quem eu tenho servido. Então, assim, eu tenho uma fala da Gabriela. A Gabriela, hoje minha filha mora na Hungria, desculpa, casou com um húngaro, uma filhinha em Budapeste, né? Eu tenho uma neta de 2 anos. Quando a Gabriela soube que eu estava com problema, ela falou assim: eu nunca achei que meu pai ia ficar doente, porque eles têm eu como quase forte da família, cara. Um ex-atleta, um cara que participa de tudo, que joga bola, ativo, que faz. Então, assim, isso me marcou muito. Mas, assim, eu vivi momentos difíceis e muito complicados, assim, na minha vida. Teve um dia que eu estava tomando banho, assim, eu nado, faço minhas atividades, vou nada, chego na casa, nado de manhã, de noite, e tomo banho gelado no meu chuveiro. E teve um dia que eu olhei, um testemunho rapidinho, Santiago. Claro. Assim, eu olhei assim para aquele morro lá onde o Emerson Nogueira tem uma casa. Você mora ali no... Eu moro em Santo Antônio, né? E da minha casa dá para me ver lá em cima. Aquele morro lá, aquela montanha lá. De repente, minha visão, eu estava chegando, eu vi uma bola. Falei, poxa, o que é nos meus olhos isso? Parece, eu estava vendo assim um negócio grande, tipo um sol nos meus 2 olhos. Falei, cara, tem alguma coisa errada comigo aí. Aí... Foi o primeiro indício. Aí eu fui no médico, no Dr. Alberto aqui, né? Ele pediu alguns exames, me indicou em Juiz de Fora um médico, eu fui nesse médico em Juiz de Fora, e eu tinha a minha retina tinha estufado. Eu falei, poxa, mas... E eles queriam fazer umas aplicações nos meus olhos, que eram 3 aplicações em cada vista. Ficavam 12 mil, me parece, aplicações. Aí o doutor André aqui, né, que é muito meu amigo, falou, vai nesse meu amigo. Vai ter uma outra opinião. Ele falou assim, não, Marco, não vai fazer, realmente você estufou sua retina, né? Porque eu cheguei a um ponto que eu não estava enxergando. E foi naquele período da pandemia, eu não estava dando treino, eu não estava enxergando, eu não conseguia... O óculos eu uso, isso a vida toda, muitos anos eu já me leio de perto, mas eu não enxergava nada. A televisão para me assistir em casa, eu tinha que colocar ela aqui, 1 metro dos meus olhos. E de repente apareceu um caroço debaixo do meu braço, do tamanho... Junto ali com aí começou, mas a retina foi o indício da situação. Eu não estava dando treino, eu comecei a... Pandemia auge da pandemia. Pandemia auge, eu não consegui dirigir. Quem dirigia era Massinha, não consegui. Teve um dia que eu fui em Rocher da noite buscar o Júnior no futebol lá em Bicas. Eu falei assim, pega o volante que eu não estou enxergando nada na minha frente. Então, eu passei a não dirigir mais. A Massinha fazia todas as coisas e parecia um caroço debaixo do meu braço. Aí eu fui no médico, né? Os médicos me descobriam, fazia ultrassom, não sei o quê. Aí um médico, a gente estava sendo atendido online, né? Aí um médico falou que eu estava com tuberculose. Eu falei, mas eu tuberculose? Aí, entrei naqueles remédios, cada remédio desse tamanho, tomei aqueles remédios de tuberculose, aquilo acabou comigo. Eu lembro. Aí a Massinha resolveu ir no Dr. Mário. O Dr. Mário falou assim, faz esse exame aqui. Esse médico é daqui de São João? O Dr. Mário é daqui de São João. Foi ali que nós fomos encaminhados, fizemos um ultrassom, Aí eu conheci, pela indicação dos meus amigos, eu conheci a doutora Cristiana, que é a médica de câncer em Juiz de Fora, que é uma referência, ele e o doutor Leonardo. Aí, o que é o procedimento? Nós tiramos aquele caroço, né, e fez a biópsia. E ali constatou que era
câncer maligno. Sim. Então, se não fosse visto ali, que era o câncer mesmo que eu tinha adquirido. Tudo por causa do sol. Porque eu dava treino no sol, não passava protetor. E assim, então, desculpa falar, mas é uma coisa que eu também tenho tinha, né? Agora eu tenho melhorado quanto a isso. Mas a gente tem realmente esse relaxamento com o cuidar de nós mesmos. No sentido de, por exemplo, eu tenho certeza que com você depois mudou. Mas antes, a gente não vê o cara vai para um campo de futebol, ele passar protetor solar, passar ali, usar de fato uma roupa ali, porque ele vai ficar exposto ao sol. Então você não tinha esse cuidado. Não tinha. Não era costume. Não era costume. Eu não passava protetor, não me cuidava. Então aí surgiu essa situação. Aí nós fizemos. Para você ter uma ideia, Santiago, a primeira medicação, assim, depois eu vou te chegar a uma situação assim que eu acho importante para as pessoas saberem. Com certeza. Então a gente aconselha, vai para o sol, usa o protetor, se cuida, põe um chapéu, usa a camisa, entendeu? Então hoje eu faço isso tudo. Sim. Mas eu tive que passar. E para descontrair um pouco, chegou um momento que o Marcos chegava lá no. Com certeza. Chegava lá na loja, cara, boné, óculos, aí depois começou a usar aquele de pescador. Não, e hoje não. Camisa térmica. Hoje no campo eu uso. Quando o sol tá quente, eu ponho aquele fechadão. Porque o principal é aqui no pescoço, né? Sim. Agora eu coloco. Então, assim, pra você ter uma ideia, o primeiro remédio que eu tomei foi R$100 mil. Loucura, cara. Uma dose de 400 ml. Loucura. Miligrama, 400 miligramas. É coisinha minha, R$100 mil. Se o Zé tivesse que ele ia calcular agora, quanto que vale o litro? Calcula você que está assistindo, quanto vale o litro desse medicamento? Então assim, nós passamos situação assim, o grande problema da pessoa quando tem o diagnóstico do câncer, Santiago, é a cabeça da pessoa. Porque é uma briga, briga diária que você tem. Sim. Né? Você tem uma briga diária com você mesmo. Sim. Com você mesmo. Além de eu ter a promessa. Eu tive duas experiências nesse período que nós sabíamos que Deus estava na direção de tudo. A primeira, Deus deu um sonho para a Marcinha, que nós estávamos ali na avenida e estava uma enchente muito grande, muito água. Só que essa água batia só no meu tornozelo da Marcinha e nós atravessávamos aquele rio sem ser atingido. E esse foi uma das minhas garantias que a gente tinha, que Deus estava no controle. E a segunda, Santiago, referência que nós tivemos foi nós viemos de Juiz de Fora, logo depois do médico ali, né? Do médico, né? Que nós, no meio da estrada, surgiu um arco-íris e ele veio em cima do porta-mala do capô do meu carro até aqui na chegada de São João. Então ali eu vi que o arco-íris significa a aliança de Deus com a gente, né? Sim. Então assim, foi aonde eu tive a confirmação que Deus, assim, além disso tudo, não é fácil. Você, como eu vou dizer, você tem uma luta diária com você, com a sua mente, porque você sente uma dor de cabeça, você sente uma dor de dente, uma dor na unha, você liga aquele problema que você está no tratamento. Então assim, e Deus, assim, porque tudo eu fazia, Santiago, particular, na clínica em Juiz de Fora. Então assim, e Deus me levou a concluir meu tratamento nesses 2 anos. Eu larguei o particular, porque a minha médica atendia no SUS, depois eu comecei a ganhar o remédio, né? As doses de remédio que eu estava lá depois, 36 mil por mês, né? Através do Dr. Michel na prefeitura, nós conseguimos, junto com a União e com o Estado, eles me forneceram esse remédio durante esses anos, né? E Deus me levou para me ser atendido na Asconce. Por quê? O hospital do câncer de fora. Por quê? Ali, Santiago, Deus quis me mostrar a visão que eu tenho, que eu tive, que Deus quis me mostrar os valores, né? Que não tem diferença entre as pessoas, que eu não sou melhor que ninguém, que eu posso fazer em particular e que as pessoas não podem, né? E Deus me levou
para dentro das costas, que não é fácil. A gente teve uma experiência também. Isso. Com algumas pessoas por conta Porque você vai lá no particular, eu tinha minha cadeirinha, tinha minha sala, chegava no hora que eu quisesse. Lá nas costas não, você tem fila. É ordem ali, né? Não tem, se o cara todo mundo no mesmo lugar. Classe A, classe B, não tem nada disso. Você entra para dentro da sala com 7, 8, 10 pessoas. Pessoas de 70, 80 anos, senhoras simples. Ali eu tomava 50 minutos de medicação. Aquelas senhoras ficavam ali fazendo quimioterapia, ficavam ali 8 a 12 horas por dia. É pesado demais. Nós lidamos, por conta da situação da Sara, a gente lidou com algumas dessas pessoas que vão fazer tratamento e não é fácil. Não é fácil. Então assim, eu via coisas ali dentro... Mexia com a sua cabeça. Mexia e eu valorizava. Eu saía dali, eu chegava no carro chorando. Pergunta a Márcia. Imagina. Não é pela a minha situação, mas de ver aquelas pessoas, eu fazendo 50 minutos, em plena saúde, assim, aparentemente nunca tinha, nesse período de tratamento que eu tive o diagnóstico, nunca tive nada. Eu continuei minha vida normal, jogando bola, fazendo minha atividade, nunca tive reação nenhuma de nenhum medicamento, de nada, nunca tive nada. Eu era uma pessoa normal e mesmo assim, às vezes eu questionava por que comigo estava acontecendo aquilo. E Deus me levou para dentro das costas e me mostrar aquelas pessoas ali, o que eles passavam. Tem pessoas que não conseguiam chegar na cadeira para tomar medicação e tinham que ficar ali de 8, 10, 12 horas seguidas. Então isso foi um aprendizado muito grande para me dar, valorizar aquilo que Deus tem para mim, que eu tenho, e não achar que é mais do que ninguém. Então isso para mim foi... Pô, que bacana. Foi o mais importante do que eu aprendi. E o grande problema também, assim, eu fazia exame todo mês. E não é fácil você pegar aquele exame. Eu não abri o exame. A massinha nós colocávamos dentro do quarto o exame e fechava a porta para a gente não poder ver o resultado. Para depois só nós esperávamos mostrar para a médica lá. Mas para a glória de Deus, Santiago, todos os exames meus que eu fazia, todos davam excelente. Sempre demonstrava uma evolução. E no final agora, para concluir, no final, eu fiz o PET. PET é um exame que você fica 6 horas dentro de um tubo. 6 horas, 5 a 6 horas. Esse eu não conheço. Você toma toda a medicação, você fica dentro de um quarto, como esse aqui, tudo escuro, você não pode ter contato com ninguém. Nada. Você toma um medicamento, ali aquele exame, aquele exame ali vai mostrar se você, as partes do seu corpo que está com câncer ou não. E quando eu concluí o exame, quando eu concluí esse tratamento, eu tive que fazer esse exame. E para a gente abrir esse exame, como eu falei, a gente colocava ele dentro do quarto, né? Mesmo sabendo a promessa de Deus, mas eu sei, mas não é fácil. Né? É uma luta diária contra a sua mente. Então, assim, e quando nós chegamos lá, porque esse exame, ele bate uma foto do teu corpo todo. E aquele medicamento que você toma, os lugares que estão com a cor escura, é o lugar onde você tem um câncer. E quando a doutora Cristiana abriu aquele exame e mostrou para mim, cara, meu corpo perfeito. Glória a Deus. Eu falei assim, obra de Deus mesmo, Glória a Deus. Né? Mas parecia que não estava satisfeito com a situação, Santiago. Eu, naquela semana que eu fiz esse exame, eu chutei muita bola para os meninos, vou treinando os goleiros. E me deu uma dor na coxa. Só que no exame que eu fiz, deu uma mancha preta na minha coxa. Aí a médica mandou fazer outra ressonância, achando que tinha ido para minha coxa. Mas eu falei, não é, porque eu tive uma contusão. Mas ela tinha que também fazer. Aí eu fiz o exame, graças a Deus era contusão. Isso é interessante, né? Assim, vivenciou, lógico, mas você vê como é que a sua vida é repleta, literalmente, de atividade física. Você enfrentando um problema tão grande, no meio de um tratamento, você estava trabalhando, conseguindo ter as suas atividades físicas normal. E num dia, digamos, numa semana extremamente importante, que seria fazer esse PET,
Você treinou os goleiros ao ponto de você praticou tanta atividade, ao ponto de dar uma dor muscular na coxa, né? Ali digamos, uma pequena inflamaçãozinha, natural, coisa natural. Interessante demais isso, cara, esse testemunho assim, do poder de Deus. Que aí pareceu que ela na sua vida, no meu assim, adutor. Né? Mas é absurdo, para não ter dúvida, né? Não, lógico. Então pediu que eu fizesse de novo, né? E aí qual é a consequência agora? Eu parei. Como você tá hoje, assim? Eu parei a medicação, né? Então hoje você não toma mais remédio? Não tomo mais remédio. Curado desse aí o que acontece? A cada 4 meses, a partir do mês passado que eu parei, a cada 4 meses eu tenho um acompanhamento retorno ali para ver como é que eu estou, faço os exames, tudo direitinho. 100% curado do câncer ali. Mas na verdade, assim, eu nunca quis tocar nesse assunto, porque até para as pessoas não ficarem constrangidas, por gostar de mim, ter um carinho por mim, mas esse caroço debaixo do braço, ele sumiu todo, só que se espalhou pelo meu pulmão, no meu tórax, pelo meu abdômen. Então, aos olhos humanos, o que acontece? Esse cara está morto. Não tem jeito mais, entendeu? É assim. Mas o exame mostrou que zerou tudo, né? Eu só tenho agora o acompanhamento, que com certeza vai dar tudo tranquilo de novo, né? Então, esse assim, é isso que eu queria passar para as pessoas. Muito bom. Primeiro, se cuide, passe protetor, use chapéu, não perca a esperança, porque a gente, que eu vou dizer, a gente vê situações lá dentro que a cabeça ali ela já vai lá para baixo, já era, eu via senhoras lá dentro, que eu falo assim, poxa, como é que uma senhora dessa tá rindo, brincando, contando piadinha aqui com essa situação, e eu aqui não sinto nada e eu fico questionando às vezes. Deus me mostrou tudo isso. A valorização das pessoas e acreditar no poder de Deus. Esse é o legado que eu passo para as pessoas. Cara, eu fico assim, um pouco sem palavra, lógico, porque como eu te falei, isso para vocês que estão assistindo nos bastidores, eu realmente tive esse cuidado porque é uma coisa muito pessoal. Não é todo mundo que consegue falar disso. São temas que mexem mesmo com a pessoa e eu fico feliz de você ter usado aqui, ter aberto pra gente essa situação, ter falado com tanta clareza, né, passando essa experiência. É a primeira vez que eu falo sobre isso, tá, Santiago? Eu nunca falei sobre isso. Sim. Primeira vez, assim. Fico feliz pela confiança, acho que é legal também falar. E eu achei importante também eu passar para as pessoas. Claro, é um legado, é um legado. Pensar para as pessoas vai influenciar o poder de Deus. Assim, e eu também, eu aprendi o esporte, no futebol particularmente, mas o esporte, em geral, ele me ensinou a disciplina, né? Hoje eu tenho acompanhamento nutricionista, meu peso de 72, normal, peso ideal. Não quis comer as coisas do café, não, se cuida, hoje se alimenta muito eu cortei, eu não como mais açúcar, eu não como mais farinha, tudo sem regradinho ali. Carne de boi eu como uma vez por semana, eu passo mais a peixe, frango, né? Eu tenho a minha alimentação balanceada. Sim. Com coisas da horta que é plantada em casa pela minha esposa. São coisas que me ajudaram. Eu não sinto falta de nada disso. Eu me sinto bem ainda. Sim. Durmo bem, dou meus treinamentos, como certo, faço minhas atividades. Para a glória de Deus, está tudo tranquilo. Glória a Deus. Né? Isso é bacana, em nome de Jesus. Tenho certeza que sim, porque isso, como a gente falou, né, a gente está caminhando aqui para um tipo de assunto muito pessoal, e esse legado é importante, né, das pessoas terem essa fé, ter essa convicção de que as coisas irão sim caminhar da melhor forma possível. E para nós também tivemos uma experiência com a Sara, e eu não quero de forma alguma aqui igualar a situação, mas é isso, cara, é você olhar ali para frente e independente do que está ao redor, você pensar, olha, tá na mão de Deus, é Ele quem está no comando. E às vezes é complicado, a gente não pode ser hipócrita, é complicado aceitar de fato aquela situação e entender o porquê, poxa, por que comigo? Mas a gente sabe, quando a gente vivencia situações como a sua, como as que nós vivemos aqui em casa, da alegria, da sensação de pertencimento, que é você ter alguém muito maior, que tem planos muito melhores do que os nossos, que é o Senhor. Então, eu te agradeço mesmo por ter aberto esse lado para nós, ter falado disso.
Pra galera que tá assistindo, cara, tá aqui um testemunho vivo para vocês, com toda a experiência do Marco, com tudo a vivência dele, ele passou para vocês algo aqui que pode parecer besteira, simples, mas pouca gente faz, que é se cuidar de uma forma mínima, que é passar um protetor, que é se alimentar, que é fazer também uma outra coisa interessante, fazer um mínimo acompanhamento, um check-up, que seja de ano em ano, talvez guarde uma graninha, às vezes, não sei, parcela, hoje a gente tem facilidade disso, guarda uma grana, se cuida, se avalie com médicos capacitados para isso, né? Então, cara, de verdade, te agradeço mesmo por isso. E agora, não poderia de forma alguma deixar de citar a sua família, os seus planos, seus sonhos, o que você almeja. Hoje você está vivenciando uma experiência, acho que nova e diferente ao mesmo tempo, porque além de ser sua primeira netinha, mas ela mora longe, né? Ela mora na Hungria, e ela chama Alice, né? Ela tá com quantos anos, mano? Por exemplo, a Alice fez 2 anos agora, dia 28, né? De setembro? De outubro. E... Não, então ela vai fazer, mano. Não, fez 2 agora. Ah, setembro. 2 anos, né? Ela nasceu aqui. Eu lembro, Barna. Ela foi embora com 6 meses, né? Uhum. Já tem lá 1 ano e 4 meses, né? Boa, tá lá. E assim, a gente se fala todo dia. Chamar de vídeo, hoje a rede social faz vídeo, com certeza. E aí o plano dela, se tiver condição, provavelmente, porque depende do que o Barna trabalha, só tem apenas 15 dias de férias. Lá na Europa. Barna, para vocês entenderem, é o marido dela. Ele é húngaro. Isso. Então, assim, conheceram lá, a programação, a gente quer que ela venha ano que vem, né? Se tiver condição para estar passando um período com a gente. Eu tenho o Júnior, que é formado em jornalismo. E trabalha com futebol, né, cara? E hoje ele trabalha no Contagem, né? Time da 2ª divisão do Campeonato Mineiro, em Belo Horizonte. Analista de desempenho e auxiliar técnico. Auxiliar técnico, né? Meu amigo, então, assim, pessoal. Tá no caminho daquilo que a família. E é um cara assim que você vai conversar com o Juninho, e eu, em nome de Jesus, vou ter o privilégio de também trazer ele aqui. Você conversa com ele, você vê a paixão pelo futebol que ele tem. Com certeza também proveniente do que o Lalúcio fez, do que você fez, e isso passou para ele. Mas hoje você ter uma filha, que tem uma filhinha chamada Alice, tem um filho que está trilhando aí os caminhos do futebol, são 2 filhos muito bem estruturados. A gente sempre, isso tem que ser falado, com uma base familiar muito boa. Você e Marcinha estão ali perto sempre, eles estudaram, eles tiveram esse cuidado de estudar, estão trilhando suas vidas, seus caminhos, mas a base que vocês deram para eles foi uma base muito sólida, uma família estruturada, muito boa, com valores, com princípios. Isso reflete na vida deles até hoje, né, cara? A gente sempre brinca em casa, a Márcia, assim, em Santiago, e também na maioria da família, assim. Os nossos pais sempre fizeram pra gente, e a gente vai fazer para os nossos filhos também, né? Então, assim, e graças a Deus estão todos bem, a gente tá bem. Que bom. Então isso que é importante, né? A gente tá bem com a gente mesmo, bem com a família. Isso é o que vale. Família é a referência de tudo, né? Sim. A Márcia foi muito importante comigo nesse período. Marcinha, 24 horas. Sempre. Quantos anos de casado, mano? Vai errar não, hein? Pensa, vou te dar uns 3. Nós casamos em 91, né? Então, 30 e... 33, né? 32, né? 30, isso mesmo. Isso aí. 32 anos de casado. E 33, né? 33, Não, 32, que isso, gente? Nós estamos em 23. É muito tempo de lá, de gravação. Nessa semana eu já estava fazendo a conta lá, isso mesmo. E a gente começou a namorar e nós namoramos 3 anos, casamos, né? Você conheceu a Marcinha na adolescência? A Marcinha de Roça Grande? Não, a Marcinha é daqui, né? Mas você conheceu ela aqui ainda? Aqui. Não tinha futebol ainda, não? Eu conheci a Marcinha quando nós íamos aqui em 86, com o Júnior do Vasco. Rapaz, sim, o Zé me contou desse jogo, fez Sorato, veio a galera toda, fez esse jogo. Imagino que ela foi lá assistir assim como a grande maioria da cidade. Aqui, mas eu conheci assim, nós começamos a namorar mesmo em 87, né? Um tempo depois ali. Eu brinco com os meninos que a Marcinha foi minha única namorada. Bom, ele sabe fazer o lá. Mas é engraçado, então ela esperou fazer uns golzinhos no profissional pra se apaixonar, né? Com certeza, verdade. Ela esperou uns golzinhos sair, vamos ver o que vai dar isso aí, esse menino tá vindo, né, jogador, vamos ver. É verdade. Aí fez uns golzinhos e falou, não, opa, acho que ele é bonitinho, é bacana. Vamos fisgar. Brincadeira.
Marco, cara, e hoje, cara, assim, sua perspectiva, assim, você é um cara realizado, né, um cara, uma carreira, a gente já falou aqui, uma família muito boa, mas o que te faz, assim, o que te motiva, quando você acorda, assim, o que você pensa, assim, pra seguir, sabe, pra ir embora e continuar lutando, batalhando, correndo atrás de mais, a gente vê isso em você. Na verdade, né, Thiago, a gente vai cansando às vezes, né? Imagino. Porque não é fácil, não é fácil, não, a gente vai cansando, mas ao mesmo tempo é prazeroso, né? É prazeroso. É claro que tem algumas situações que entristecem, mas a gente tem que saber. Eu sempre tenho comigo o seguinte, a Marcinha sempre fala comigo também isso. Faça o certo. Se você fizer o certo, não importa. Tá tudo bem. Tá tudo bem. É Faça assim. o certo. É assim. Porque Deus vai te honrar. Só isso. Então assim. a gente procura fazer o certo, né? Independente da situação. Mas a gente, assim, vai chegando também perto que daqui a um tempo também eu aposento, né, cara? A gente vai passando o ciclo, mas enquanto eu tiver motivação e vontade de fazer aquilo que eu gosto, vai né? continuar Você tem que fazer com prazer. A partir do momento que você perca o prazer, aí fica ruim, né? Mas eu acho que eu ainda tenho... lenha para queimar, coisas para realizar, para ensinar, para mostrar. Porque hoje, Santiago, a geração, cada dia que passa, vai mudando. Tá piorando, digamos assim. Porque hoje você mexer com o menino, o René Simões, que era treinador... Foi treinador do Neymar, foi treinador, tem aquela frase icônica. Foi meu treinador na seleção sub-20 também. Que isso, ele colocou uma situação essa semana aí na internet, enquanto eu acompanho ele falou algumas coisas interessantes. Hoje, os meninos, eles estão mais preocupados em fotinha, número de seguidor, parceria de uma coisa aqui. Sim, do que hoje os meninos que jogam futebol não estão preocupados em pegar uma bola que caiu lá atrás, de pegar o saco, de assistir o treino da categoria mais velha, de pegar o saco de bola para ajudar a guardar. Eles não estão preocupados. Coisa simples, talvez jogar um uniforme no lugar correto ali. Então hoje, assim, eles não têm mais. Então, assim, eu quero mostrar para eles que ali, a maioria não vai ser profissional, mas hoje, além daqueles meninos que você falou, Santiago, de atletas, nós temos um monte de que é policial, que é professor de educação física. São bons pais, são bons pais. Tem médicos que já passou por aí. Então, nós temos, tem jornalismo. Esse é de fato o legado, né? Esse que aí, cara. É bom ser humano. Isso tudo, queira ou não, para eles na escolinha foi importante. Claro, com certeza. O aprendizado lá foi importante. Os valores que tem. Então, eu tento passar para os meninos isso. Eu tento passar, que hoje, eles não estão muito... ele não está ali, ele vai para ali. Eles têm que dar valor àquilo que tem. Sim. Né? Porque a gente tenta dar as condições, nós temos bola boa, nós temos campo bom para treinar, nós temos material para treinar, nós temos lanche para os meninos, tudo isso é um projeto da prefeitura. Então, gente, valorizam, porque tantos que querem isso não tem. Então, esses são os valores que eu quero passar para esses meninos. Os valores de respeitar, de poder querer ser alguém na vida, né? De praticar as coisas boas para poder estar ajudando as pessoas. Então, esses são os valores que a gente ainda tem que passar para eles, que eu acredito que isso vai ser importante também. Sim, com certeza. A gente teve esse bate-papo aqui e o mais que eu posso falar, assim, que eu te agradeço, primeiro pelo seu tempo, por ter disponibilizado de vir aqui em casa, mas é esse tipo de conversa, sabe, Marco? Eu acho que isso agrega, esse é o meu intuito como fazer, apresentar as personalidades, obviamente pessoas referências, mas contar para vocês, passar para vocês um pouco mais sobre quem eles são de fato ali, qual é o legado, qual as perspectivas, qual que é a forma como ele enxerga a vida, o que ele já passou, porque a gente olhar de fora, às vezes, ali, muito fácil. Talvez uma pessoa vai olhar para o Marco, hoje eu até comentei isso com ele, os mais jovens não conhecem a trajetória grandiosa, sólida, que é muito importante no futebol. E talvez conheça o Marco. O Marco é o cara que dá o treino na escolinha, o Marco é o que me entrega a cesta básica aqui, enfim.
Marco é o que vem aqui no bairro. Pô, e o Marco Aurélio Ayup é muito mais do que somente esse tipo de visão, sabe? Essa visão rasa. Então a ideia de trocar esse papo aqui, a gente ter essa conversa mesmo mais descontraída, mais leve, é isso. É passar para o pessoal que está vindo para te assistir, te conhecer, ter um assunto relevante, que agregue, que conheçam melhor pessoas como você. Então, Marco, te agradeço assim, mais uma vez de coração, cara, por tudo mesmo. Foi de grande valor para nós esse tempo e espero que você possa voltar numa outra oportunidade, espero que a gente continue junto aí, eu te admiro muito, a gente tem essa relação de amizade e obrigado, cara, queria que você soubesse que a gente está sempre com as portas abertas aqui para você voltar, está sempre ligado a nós, te agradeço de verdade, beleza? Ô, Santiago, assim, antes de encerrar, eu quero passar uma situação assim que não esquecemos de tocar. Claro, pode ficar à vontade. Quando assim, você quando para de jogar futebol, tem todo aquele processo de que você parou, o que você vai fazer da vida. Aí eu comecei a trabalhar, né, com esse projeto da prefeitura e passou anos e como Deus, assim, que eu vejo o trabalhar de Deus na minha vida, né, é que em 2016, quantos anos parei de jogar bola? Quantos anos? E aí, em 2016, Deus me deu o presente de novo de estar conduzindo a tocha olímpica, né? Que isso foi, cara, como... Que isso foi assim... Me desculpa. Eu esqueci, eu ia até trazer a tocha para me mostrar aqui, para me passar para as pessoas. Tem pessoas que não conhecem. Então, assim, eu falei assim, pô, depois de 2016 já, pô, eu parei há quantos anos? Aí eu tive o reconhecimento de conduzir a tocha. E legal, né, cara? As pessoas lembrarem disso. Então, assim, eu fui escolhido para ser o representante da nossa região conduzindo a tocha. Você então, carregou, assim, você conduziu ela de onde até onde? A passagem da tocha foi em Bicas, né? Então a gente conduziu naquela reta ali, ali foi a condução da tocha. Então, assim, foi um momento muito importante porque o reconhecimento nacional, uma coisa, então, assim, a Olimpíada é algo mundial, mas você nacionalmente ser reconhecido foi aqui na região, foi muito bacana, bacana foi um demais, momento cara. especial na minha vida. Assim, eu quero te parabenizar, Santiago, pela iniciativa, te agradecer pelo convite, ser o primeiro, né? O primeiro ser entrevistado por você, participar do seu programa. E eu quero só dizer assim que coloque Deus na frente de tudo. Com certeza. Que aí o restante vai acontecendo. Amém. Então, assim, obrigado mesmo de coração. Que isso. Um abraço a todos aí, foi um prazer muito grande estar participando. Marco, a gente agradece pelo tempo. Eu já disse, não tenho o que falar, sem palavras. Foi de suma importância, de grande valia. E eu que te agradeço. Obrigado mesmo de coração. Tá? Tamo junto. Amém. Beijinho. Valeu, galera. Vários próximos aí. Valeu.